Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da Palavra do Senhor. E estamos passando um tempo aí estudando a matéria de soteriologia, que é a doutrina da salvação. O que a Bíblia fala sobre a salvação? Quais são os versículos que nós vemos falando sobre a salvação? E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Na live passada, demos uma introdução ao calvinismo. Então, estamos olhando para essa filosofia calvinista, enxergando como que ela apresenta a salvação, como ela apresenta a predestinação e eleição. Então, a aula passada foi uma introdução. Se você perdeu esse vídeo, você pode, então, entrar aí na plataforma do YouTube, no site da igreja, e ver aí, então, esta última aula sobre a introdução ao calvinismo. E hoje, então, vamos dar continuidade à nossa matéria. Para a gente relembrar sobre o calvinismo está apoiado sobre 5 pontos. Então, eu gostaria de relembrar aqui com você estes 5 pontos do calvinismo. O primeiro ponto é a depravação total. Então, é montado um acróstico com as letras iniciais no inglês. Então, a depravação total é o primeiro ponto. A depravação total, nesse ponto do calvinismo, ensina que o homem ele é incapaz de aceitar a salvação porque ele está morto espiritualmente. Então, este é o primeiro ponto e é o ponto que nós vamos tratar hoje nesta live, a depravação total. O segundo ponto é a eleição incondicional. Ou seja, nessa eleição incondicional, Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não será salvo. Na eternidade passada, Deus já enxergando todo o seu plano, ele fez esta escolha. Fulano e ciclano serão salvos. Esse aqui e esse aqui não serão salvos. Então, na eleição incondicional calvinista, Deus então já elegeu quem vai ser salvo e quem irá para o inferno. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. Na expiação limitada é ensinado que Jesus ele somente morreu por algumas pessoas, ou seja, somente para os eleitos, só para aqueles a quem ele escolheu que seriam salvos. Para o restante não existe a expiação de Jesus Cristo. Então, na expiação limitada é ensinado isso. O quarto ponto é a graça irresistível. E na graça irresistível é ensinado que estes eleitos, estes que Deus escolheu para serem salvos, eles não poderão rejeitar a graça, não poderão rejeitar o convite do evangelho. Para eles é impossível eles rejeitarem esta graça, porque a graça se mostra para ele de uma maneira irresistível. Então, a graça é irresistível. A pessoa é incapaz de rejeitar a mensagem do evangelho, evidentemente somente para os eleitos. E o último ponto, o quinto ponto do calvinismo, é chamado de perseverança dos santos. E aqui é ensinado que uma vez salvo, salvo para sempre. Então não se perde a salvação, que eu acredito que esse quinto ponto é o menos problemático da visão da filosofia calvinista. Hoje, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo e nós vamos ver esse primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. Veremos como o calvinismo apresenta e como a Bíblia rebate a ideia calvinista de apresentar a depravação total. Então, na depravação total, é ensinado que o pecado afetou o ser humano por completo. Isso aí está correto. De fato, o pecado entrou no mundo, afetou o ser humano por completo. Não existe nenhuma parte sã, não existe nenhuma parte saudável no homem. O homem foi manchado pelo pecado. Agora, o calvinismo ensina que o homem se tornou incapaz de buscar a Deus. Isso é o que nós vamos ver que a Bíblia não apoia, a incapacidade total. A Bíblia sim ensina sobre a depravação total, mas a Bíblia não apoia a incapacidade total. Olha só, uma ilustração clássica, típica calvinista, é a ilustração do defunto. E eles vão usar Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, e vão trazer essa ilustração à tona
para dizer que o homem é incapaz de tomar uma decisão lá de Cristo, que o homem é incapaz de aceitar a mensagem do Evangelho. Então, eles vão ler Efésios 2, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, pegando esse versículo, vão trazer a ilustração do homem defunto, porque o versículo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E eles vão dizer, olhe para um defunto. Então, você vai num velório, olha para a pessoa que está ali no caixão do defunto, você pode bater nela, você pode empurrar aquela pessoa ali que está morta, você pode falar com ela, mas ela não vai responder nada, ela não vai fazer nada, ela não vai reclamar, não vai falar com você. Da mesma maneira, é assim a morte espiritual. O homem ele é incapaz de dar uma resposta ao Evangelho. Só que a Bíblia não ensina isso, porque morte espiritual não significa incapacidade ou inatividade. Quando nós estudamos a Bíblia e vemos a questão sobre a morte espiritual, morte na Bíblia significa separação, mas não significa incapacidade. Por exemplo, quando uma pessoa morre, ela não está inativa agora. Quando uma pessoa morreu fisicamente, ela não está inativa, ela não está incapaz. Ela está totalmente ativa, ou no inferno ou no céu. O que houve na morte física foi apenas a separação do seu corpo e a sua parte imaterial, que seria sua alma e o seu espírito. Mas ela continua totalmente ativa. Então, quando a Bíblia fala sobre morte espiritual, isso significa separação. Quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus no jardim do Éden, eles não perderam o espírito ali, quando eles morreram espiritualmente, mas eles perderam a comunhão com Deus, eles ficaram separados de Deus, mas o espírito deles não ficaram inativos. Uma curiosidade é que este versículo mesmo que eles usam para apoiar a inatividade total do espírito, esse versículo fala que o homem espiritual faz muitas atividades, esse homem que está morto espiritualmente. Olha só, o versículo 2 fala assim, que este homem que está morto espiritualmente, ele andava outrora segundo o curso deste mundo. Olha só, ele está fazendo uma atividade. O versículo 3 vai falar a mesma coisa. Diz assim, entre os quais também todos nós andamos. Olha só, um verbo de ação. Perceba que o espírito dele continua ativo, continua capaz de fazer alguma ação. Mas o que acontece efetivamente aqui é que agora o espírito ficou separado de Deus, mas ele não é incapaz ou ele não é inativo, como o calvinismo ele vai ensinar. Eu gostaria de explicar para você, entrando um pouco na matéria de antropologia, a doutrina do homem, a divisão do homem. E nós percebemos na Bíblia que a Bíblia apresenta o homem sendo dividido em 3 partes. É assim que Deus criou o homem. O homem, então, ele foi feito de corpo, alma e espírito, como você pode acompanhar aí na sua tela. As funções do corpo é a recepção. Então, tudo que você olha, tudo que você toca, aquilo que você ingere dentro de você, você está recebendo informação. Tudo que você enxerga, o seu olho está recebendo informação e mandando essa informação para o cérebro. O corpo também tem a expressão do instinto e também tem as expressões de tudo que está aqui dentro, a gente expressar de alguma maneira para fora. Então, na alma, que é a segunda parte sendo apresentado aí, nós temos a mente, nós temos a vontade e nós temos as emoções. São qualificações da alma. Então, tudo aquilo que você pensa e quer expressar para fora, a sua alma produz e o seu corpo expressa para fora, porque o corpo é responsável pela expressão. Por exemplo, a alma é responsável pela emoção.
Então, alegria, tristeza é produção da alma. E como você expressa isso para as pessoas que estão fora, você expressa através do seu corpo. O seu corpo mostra como que está a sua alma. Se você está triste, se você está alegre, se você está eufórico. Então, o corpo é responsável pela expressão. E temos uma parte mais íntima, ainda mais profunda, que é a terceira parte do homem, que é o espírito. E no espírito é responsável pela intuição, pela consciência, onde Deus colocou a sua lei no coração de todo homem. O homem ele tem consciência daquilo que é errado, daquilo que é certo, ainda que essa consciência seja manchada pelo pecado, ela continua ativa e é responsável também por esta comunhão. O homem que está morto espiritualmente, ele não tem, como alguns pensam, apenas o corpo e a alma, e o espírito agora está morto e está inativo. Não, não é assim. O homem que está morto espiritualmente, ele simplesmente perdeu a comunhão com Deus, foi separado da fonte de vida, mas o espírito continua ativo, tendo a intuição, tendo a consciência e tendo a falta da comunhão com Deus, agora já que ele está morto espiritualmente, tendo comunhão com outro espírito que seria o das trevas, seria Satanás. Então, aqui está uma divisão para a gente entender que quando a Bíblia fala de morte espiritual, não está falando sobre incapacidade total. Quando a Bíblia fala de morte espiritual, está falando que o homem agora está separado de Deus. É nesse sentido que o homem está morto, então, espiritualmente. Então, dito isso e dada essa ilustração, vamos continuar no nosso entendimento aqui sobre a depravação total. Então, o calvinismo vai ensinar que o homem é incapaz de aceitar o evangelho. Só que quando eu olho aqui na minha Bíblia, eu percebo que Deus dá para o homem a responsabilidade de escolha, a responsabilidade de decisão. Olha só esses versículos e você pode analisar. Veja se Deus não está aqui concedendo ao homem a responsabilidade de tomar uma decisão ao lado de Cristo ou continuar rejeitando a Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Diz assim esse texto aqui, Deus conversando com Caim. Ele fala assim, ó, perceba bem o que Deus fala aqui, dizendo para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava falando com Caim. Caim era o homem que estava morto espiritualmente. Caim era um homem que ainda não era salvo. Neste contexto, Abel ele foi aceito por Deus porque Abel se aproximou de Deus da maneira que Deus queria. Mas Caim não se aproximou de Deus da maneira que Deus queria. Caim ofereceu outro tipo de sacrifício que não tinha derramamento de sangue. Deus se aproximou de Caim e falou para Caim: você tem a responsabilidade de fazer o certo. Se você proceder bem, você não será aceito. Então Deus está ali dialogando com Caim, falando que ele tem a responsabilidade e a capacidade de tomar a decisão certa, tomar a escolha certa. Hoje, o homem que está morto espiritualmente, quando você evangeliza ele, você tem que jogar essa responsabilidade para ele. Você aceita ou continua rejeitando a Jesus Cristo? Ele tem que tomar essa decisão. O calvinismo vai ensinar que o homem é incapaz de tomar essa decisão. Então, é Deus quem tem que tomar essa decisão por ele, ou fazer com que ele tome essa decisão. Mas a Bíblia fala que essa responsabilidade do homem, porque Deus não salva ninguém à força. Olha só a continuação, um outro versículo também. Deuteronômio, um outro versículo famoso que vai mostrar que o homem ele tem a responsabilidade da escolha. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim, 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, olha só, decisão é do homem.
Deus falando para a humanidade, eu propus diante de você duas opções, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O que é que você vai escolher? Eu te garanto que se você escolher a vida, você então receberá a vida eterna. Então note que Deus está jogando a responsabilidade para o homem. O homem, ainda que seja morto espiritualmente, ainda que ele seja totalmente depravado por causa do pecado, ele tem a capacidade de escolha, algo que o calvinismo não vai aceitar. Mais um outro versículo que mostra a responsabilidade humana. Olha só, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, olha só a responsabilidade aqui, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué então chegando para o povo e falando, vocês devem escolher, vocês querem ficar com Deus ou vocês querem ficar com os deuses dessas terras ou os deuses que os seus pais antigamente serviam? Eu e minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Responsabilidade humana. O homem, ainda que ele esteja morto espiritualmente, totalmente depravado, ele é capaz de tomar uma decisão. Olha só um outro versículo também que mostra essa responsabilidade humana. Agora o Novo Testamento, já que vimos alguns no Antigo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fazendo o convite para quem quiser se aproximar dele. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Isso aqui não é um convite apenas para os chamados eleitos, aquele a quem Deus escolheu, que seriam salvos antes da fundação do mundo. É um convite para todas as pessoas. Então, todas as pessoas estão sendo convidadas por Jesus Cristo para essa salvação. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e você terá a vida eterna. Responsabilidade humana. Deus jogando a bola para o homem. Olha só também outro versículo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Nós temos uma gama de versículos na Bíblia que mostram a responsabilidade do homem na decisão de aceitar ou rejeitar a mensagem do Evangelho. Aqui nós estamos mostrando apenas alguns desses versículos. E Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Responsabilidade humana. Então nós vemos que o homem ele é responsável em aceitar ou rejeitar o Evangelho. Dentro da depravação total, o calvinismo vai ensinar que o homem é incapaz de tomar essa decisão. Mas a Bíblia está mostrando que o homem tem esta responsabilidade. Ele é responsável por tomar esta decisão de aceitar ou rejeitar o Evangelho. Na continuação aqui, nós vamos perceber que o pecado, ele sujou completamente o homem. E, de fato, o pecado sujou completamente o homem. Mas não tornou incapaz de fazer coisas boas. Ainda que o homem seja totalmente depravado, ele ainda tem dentro de si a imagem de Deus. Ainda que ele seja manchado pelo pecado, ainda que o pecado afetou ele completamente, ele possui dentro de si a imagem de Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Todas as pessoas do mundo que nascem aqui, nascem com a imagem e semelhança de Deus dentro delas. E elas, apesar do pecado ter afetado elas, apesar que elas não podem se salvar, elas são capazes de fazer coisas boas. Olha só o que diz Lucas, capítulo 11. E Jesus Cristo vai reconhecer a depravação total e vai reconhecer que o homem tem a capacidade de fazer escolhas boas. Lucas, capítulo 11, versículo 13, diz assim... Lucas 11, 13. Preste bastante atenção nesse versículo, é um versículo muito importante. Diz assim Jesus falando:
Ora, se vós que sois maus, perceba bem que Jesus Cristo está reconhecendo que a humanidade é má, que a humanidade é totalmente depravada, que a humanidade foi afetada pelo pecado. E ele continua: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Jesus está falando: vocês são totalmente depravados, vocês são pecadores, vocês são maus. Ainda que vocês são maus, pecadores, totalmente depravados, vocês sabem fazer coisas boas, vocês sabem tomar decisões boas, vocês podem fazer isso. Então, aqui esse versículo está mostrando que ainda que o homem seja totalmente depravado, ele é capaz de tomar uma decisão boa. E Jesus Cristo está deixando isso aqui muito claro neste versículo, contra o calvinismo, que ensina que o homem é incapaz de tomar essa decisão ao lado de Cristo. Olha só outra coisa interessante aqui também. Todo homem tem a capacidade dada por Deus de crer no Evangelho. Todas as pessoas podem crer no Evangelho. Olha só esses versículos aqui. Vamos começar com Mateus, capítulo 8, versículo 10. Diz assim, Mateus 8, 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, o centurião, neste versículo, nessa passagem, ele depositou sua fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Responsabilidade do homem, capacidade do homem de escolher a Deus, de escolher a Jesus Cristo. Olha só também Lucas, capítulo 7, versículo 50. Lucas 7, 50 diz assim: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus Cristo falando para ela: você tomou uma decisão ao meu lado, a tua fé te salvou, agora você pode andar em paz. Lucas 8, 48 diz assim também: então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Bem parecido com o versículo anterior. Mais uma vez, responsabilidade humana aqui sendo usada. Olha só também Lucas 17, 19. Lucas 17, 19 diz assim para a gente: e disse-lhe, Jesus falando: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, mais uma vez aqui, responsabilidade humana sendo apresentado aqui. E Lucas 18, 42 fala assim também: então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Mais uma expressão da responsabilidade humana e da escolha humana ao lado de Cristo. E o último versículo aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim, Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então o homem, ele tem a responsabilidade de, quando ouvir o evangelho, ele ali não resistir à atuação do Espírito Santo na vida dele. Quando ele não resiste àquela atuação, mas ele deixa ser convencido pela mensagem do Evangelho, ele vai depositar a sua fé na mensagem do Evangelho. Neste caso aqui, o autor ao Hebreus está falando que algumas pessoas ouviram da mensagem, só que eles não foram salvos porque não estava acompanhado com a fé. Eles não depositaram essa fé na mensagem do Evangelho. A Bíblia vai nos deixar bem claro, e isso vai ficar mais claro para você, conforme a gente for estudando os outros pontos do calvinismo, que o homem tem a responsabilidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, e Deus concedeu essa responsabilidade para o homem. Daí, você vai chegar então numa famosa objeção calvinista. Quando você falar isso para um calvinista, ele vai trazer ali um argumento contra a sua afirmação. Ele vai dizer o seguinte:
Mas se o homem possui esta capacidade de escolha, a capacidade de crer no Evangelho, então a salvação está sendo por uma boa obra dele, e ele pode se gloriar por tê-la alcançado. Então, essa é a objeção calvinista. Mas se o homem, então, tem a capacidade de crer em Jesus Cristo, a capacidade de escolha de crer em Jesus Cristo, então, se o homem pode depositar a sua fé em Jesus Cristo, então isso significa que 50% da salvação é de glória do homem. E ele vai poder chegar diante de Deus e se gloriar. Olha, Deus, eu fui salvo porque eu tive fé no Senhor. A minha fé foi depositada no Senhor. Daí você pode mostrar para ele um versículo muito famoso, que fé não é boa obra. Infelizmente, o calvinista ele vai pensar que se o homem pode depositar a sua fé em Jesus Cristo, ele está fazendo uma boa obra. Só que isso é um argumento falacioso, porque a Bíblia, em Romanos capítulo 3, versículo 27, vai dizer que fé e obra não se combinam. Fé é o contrário de obras. Olha só o que diz Romanos 3, 27, fala assim: onde, pois, a jactância? Onde está o orgulho? Jactância significa orgulho. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Fé não é obra. Quando o homem deposita sua fé em Jesus Cristo, ele não está fazendo uma boa obra. Ele simplesmente está se rendendo. Quando o homem deposita sua fé em Jesus Cristo, ele é como se fosse um mendigo que está pedindo dinheiro para alguém. Aquele mendigo, ele só simplesmente estende a mão e pede dinheiro para alguém. O fato dele estender a mão para receber aquela moeda ou aquele dinheiro não significa que ele conquistou aquele dinheiro só porque ele estendeu a sua mão. A fé é a mesma coisa. Nós somos mendigos diante de Deus, e quando nós chegamos a Deus com fé, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu sou incapaz de me salvar. Eu, pelas minhas próprias forças, não consigo me salvar. Ainda que eu me esforce, ainda que eu tente, eu não consigo chegar até o céu. Então, eu estou aqui me rendendo em fé, me rendendo ao Senhor e reconhecendo que somente o Senhor, através da cruz, pode me salvar. Isso é fé. Fé é uma rendição, fé não é uma obra, fé é uma rendição, um reconhecimento que somente Jesus Cristo é capaz de salvar a pessoa. É somente Jesus Cristo que é capaz de salvar o pecador. Então, essa objeção de que fé é uma boa obra é falaciosa, porque o versículo está mostrando que fé não é uma boa obra. O orgulho ali, ele é cancelado, não pela obra da lei, mas pela fé. Ninguém pode chegar diante de Deus lá no céu e se gloriar. Eu tive fé no Senhor, estou aqui por causa da minha capacidade. Jamais. Aqui está dizendo que a fé exclui toda jactância. A fé exclui todo o orgulho. O homem não pode chegar diante de Deus se gloriando da sua fé, porque fé é rendição. Fé é um reconhecimento que eu sou incapaz e um reconhecimento de que Jesus Cristo é o único que é capaz de me salvar. Então, aqui está um contraponto à objeção calvinista sendo apresentado em Romanos 3, 27. Olha só outra coisa também interessante. Seria muito estranho Jesus ele censurar a falta de fé se a pessoa não pudesse crer. Seria muito estranho Jesus censurar a falta de fé se a pessoa não tem essa capacidade de tomar uma escolha ao lado de Cristo. Olha só, João, capítulo 3, versículo 18. João, Evangelho de João 3,18, diz assim para nós, 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, seria muito estranho Jesus Cristo ele censurar a sua falta de fé, a sua falta de tomar uma escolha ao lado de Jesus Cristo, se ele é incapaz de tomar essa escolha. O calvinismo vai ensinar que as pessoas a quem Deus elegeu para a salvação,
Deus fará com que elas tomem uma escolha quando o evangelho for apresentado de uma maneira irresistível para ela. Então ela não terá um outro tipo de escolha. Só que isso é muito estranho, Jesus Cristo censurar a falta de fé de alguém. É muito estranho Jesus censurar a falta de crença de uma pessoa se ela é incapaz de crer no evangelho. Isso soa muito estranho. Então é um ponto interessante a se pensar também. Olha só também, continuando aqui sobre a depravação total. A incoerência calvinista sobre a responsabilidade humana. Então, eles vão dizer o seguinte: o homem é incapaz de crer, mas responsável por não crer. Isso todo calvinista ele diz, principalmente os calvinistas moderados. Eles vão dizer que o homem ele é incapaz de crer no evangelho, mas responsável por não crer na mensagem do evangelho. Olha só, gente, isso aí é uma incoerência. É a mesma coisa que eu chegar para um aleijado e dizer para ele que ele é responsabilizado por não andar. É a mesma coisa que eu chegar num cego e dizer para ele que ele é responsabilizado por não ter visto aquele carro que estava se aproximando diante dele. É a mesma coisa que eu chegar para uma pessoa que é surda e dizer para ela que ela é responsável porque ela não ouviu a buzina do carro e acabou ali, talvez, sofrendo um acidente. Ela é responsável. Perceba que eu estou usando uma incapacidade de uma pessoa, estou responsabilizando ela, mas sabendo que ela é incapaz de fazer aquilo, é o que o calvinismo apresenta. O homem é incapaz de crer, mas é responsável também por não crer. Isso acaba sendo uma incoerência. Nessa imagem que você está vendo aí na sua tela, você está vendo aí um trilho de trem. Os calvinistas, que são moderados, eles vão sempre usar esta explicação para tentar ali amenizar a sua incoerência. Então, eles vão dizer que como essa linha do trem, essas duas linhas do trem, uma à direita e outra à esquerda, estão afastadas uma da outra aqui. Só que quando nós olhamos lá para frente, lá para o além, parece que essas duas linhas se juntam. Então, eles vão dizer que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós olhamos hoje na Bíblia, a gente não consegue conciliar elas. Só que lá na eternidade, nós vamos ver que essas duas linhas elas se juntam. E só lá na eternidade a gente vai entender isso. Só que isso aqui é um problema que o próprio calvinismo cria. Então, ele mesmo vai chegar neste buraco de não conseguir resolver essa situação da soberania de Deus e responsabilidade humana. Porque quando a Bíblia apresenta, nós não vemos este problema na Bíblia. Mas o calvinismo ele vai chegar a essa solução ou essa explicação para tentar solucionar a incoerência de falar que o homem é incapaz de crer, mas responsabilizado também por não crer na mensagem do Evangelho. Então aqui nós vemos aqui sobre este ponto da depravação total. E continuando, só para a gente concluir aqui este ponto da depravação total. Então é ensinado neste ponto que o homem é incapaz de fazer qualquer coisa por sua salvação, né? Então ele é incapaz realmente de tomar uma escolha ao lado de Jesus Cristo. E de fato o homem por si só ele não pode se salvar. Por si só, ele é incapaz de alcançar a salvação. A salvação é somente por meio do Evangelho, somente por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Mas o homem ele tem essa responsabilidade de crer ou não crer na mensagem do Evangelho. Então fica essa frase aqui também, essa pergunta. Por que foi necessário, perceba bem, é uma pergunta que você pode fazer a um calvinista que está apresentando a incapacidade total do homem dentro da depravação total. Você pode perguntar para ele, por que foi necessário Deus endurecer o coração de Faraó, se este não podia fazer diferente segundo a depravação total? Então note que Deus não endureceu o coração de Faraó, e nós vamos entrar nesse assunto mais para frente em outras lives, para a gente entender sobre essa questão do endurecimento do coração de Faraó. E você pode perguntar para ele, por que foi necessário Deus endurecer o coração de Faraó, sendo que, segundo a depravação total, se Faraó era incapaz de tomar uma decisão diferente, por que Deus endureceu o coração dele, se o coração de Faraó já era endurecido o bastante para sempre rejeitar o evangelho? Então, é uma pergunta que você pode jogar para o calvinista, ele não vai ter ali como responder essa pergunta. Uma outra pergunta também, se o pecador não pode crer porque está morto espiritualmente,
porque para eles, morto espiritualmente significa ser incapaz também. Se o pecador não pode crer porque está morto espiritualmente, por que o crente então pode pecar se ele está morto para o pecado? Daí a gente vai entender que a palavra morto significa separação, mas não significa incapacidade. São perguntas que você pode jogar para entender melhor essa questão da depravação total e não aceitar como o calvinismo apresenta esses 5 pontos do calvinismo. Né? Mas o que é então que a Bíblia diz, para a gente fechar esse ponto aqui? A Bíblia diz: escolhei hoje a quem servais. A Bíblia também diz: escolhei a vida. A Bíblia também diz: vinde a mim. A Bíblia também diz: quem quiser receba de graça da água da vida. A Bíblia também diz assim: salvai-vos dessa geração perversa. E a Bíblia também diz: arrependei-vos. A Bíblia joga essa responsabilidade para o homem. Ainda que o homem seja totalmente depravado, ainda que o homem seja totalmente afetado pelo pecado, ele é capaz de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E Deus concede. Deus, na sua soberania, escolheu salvar o homem dessa maneira. Salvar o homem ali, dependendo da sua decisão, se ele quer ou não receber a mensagem do Evangelho. Se ele quer ou não receber a Jesus Cristo. Deus não salva ninguém à força. Então a gente vai ficar por aqui neste primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total, onde nós vemos aqui a incoerência calvinista. Se você perdeu a última live, você pode voltar para ver como que o calvinismo está baseado dentro de um silogismo. Então, se você viu a última live, você sabe o que é silogismo e viu como 5 pontos do calvinismo, um depende do outro. Então a gente fica por aqui e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos. É um estudo muito bom e muito gostoso da gente adentrar para enxergar o que realmente a Bíblia ela nos ensina. Que Deus abençoe a sua vida.